Bom, agora já estamos gravando. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre dois assuntos, a princípio, que são bastante importantes. BI, né, Business Intelligence, até eu gostaria de uma contribuição de vocês, porque a gente tem muita aplicação e o Business Intelligence está crescendo muito, né? Então, acho que a gente vai poder ter uma conversa legal sobre isso. E outro assunto é o nosso seminário, né? As equipes, elas já postaram, na sua grande maioria, na verdade, os alunos, né, postaram quem são suas equipes. Então, eu tenho Fernanda, Júlia, Wellington e Celso, Aline, Daniel e Vanessa, Amanda, Ana, Enzo e Juliana. Vamos lá. Amanda depois passou o tema aqui. Giovanna e Matheus, Emanuele, Lara, Letícia, Alexandre, Maria, Rafaela, Vinícius, João Gava, Matheus e Matheus, Beatriz, Bernardo e Patrick. Bom, muitas equipes já confirmaram, né, quem são suas equipes. Eu acho que todos já estão com equipes. Então, a primeira pergunta, alguém, por acaso, que está aqui, está sem equipe? Deixa eu conferir, Lincoln. Vamos lá. Lincoln, a equipe da Beatriz. Beatriz, Finder, Bernardo, Lincoln e Patrick. Já está sim, Lincoln. Está certinho o seu nome lá. Inicialmente, vocês não precisam se preocupar tanto com este fórum, né? Este fórum é mais para eu ter um controle de quem já está alinhado com o tema e equipe, né? Para que a gente possa se organizar em relação às apresentações. Então, ali, vamos lá. No nosso fórum, alguns já definiram os temas, inclusive, eu coloquei assim, ó, para o segundo seminário será sobre CRM e SCM, para qual sua equipe, qual sua equipe e o tema que você tem interesse em abordar. Observação, seminário 2, peso 5, então é um peso muito importante para fechar a nota. Equipe de 2 a 4 integrantes. O seminário será síncrono, não sendo necessário que todos apresentem. Então, esse é o primeiro ponto importante para a gente conversar, pessoal. Eu já vejo, tá, Aline? Porque a gente precisa ter uma carga horária síncrona. E como o nosso seminário, muitas equipes apresentaram o nosso seminário 1 de forma síncrona, né, sem a gente fazer aula, a gente fica com vamos dizer assim, com uma margem muito pequena de aulas síncronas, né? Então, eu gostaria de passar 40% ali, pelo menos, para que a gente não tenha nenhum problema. Por isso, o nosso seminário 2 precisa ser de forma síncrona. Só que aí vem as dificuldades, né? A primeira dificuldade é a questão de acesso, né? Pode ser que vocês não tenham acesso ao computador, no horário ou horário mesmo. Então, com isso, para o seminário 2, a nota será da equipe. Né? O seminário 1 eu avaliei as apresentações de forma individual, o seminário 2 eu vou avaliar a equipe. Por quê? Porque daí a gente consegue que somente um integrante represente a equipe, ou dois, né? Aí fica de acordo com a disponibilidade da equipe, e a gente faz um seminário todo mundo junto. Então, a gente vai apresentando. Aí, com isso, a gente fica bem tranquilo com essa questão de número de aulas síncronas. É por isso até que hoje é uma aula síncrona para que a gente possa estar conversando sobre isso. Então, se alguém não tiver disponibilidade, não tem problema nenhum, coloca o nome na apresentação ali, e daí no início da apresentação eu só vou tomar nota do seu nome, que eu vou considerar que você participou plenamente da apresentação. Então, a princípio seria essa a grande diferença do nosso seminário 2, é uma questão de necessidade. A gente está muito próximo de
30%, 40% ali, mas se a gente fizesse o nosso segundo seminário de forma assíncrona, daí a gente ia ficar no limite, né? E então a gente precisa fazer esse seminário 2 de forma síncrona, para a gente ficar tranquilo em relação à questão de percentual. Aí a gente passa de 40% ali pelas minhas contas aproximadas. Bom, outro ponto importante é que essa semana a gente vai fazer aula síncrona hoje e amanhã. Aí, com isso, a gente já começa o nosso seminário dia 15, na semana que vem. Aí a gente vai ter seminário dia 15, dia 16, dia 22 e dia 23. Por enquanto, somente uma equipe me confirmou interesse em apresentar em um dia específico. A equipe da Giovana e do Matheus pediram para apresentar no dia 16. Então, eu gostaria de ver com vocês quem pode apresentar no dia 15. E com isso, vamos lá. Vamos lá, Aline e Fernanda. Essas já estão confirmadas, então, para o dia 15. Vamos lá. Tá. Agora eu vou primeiro confirmar ali o que a Aline perguntou, né? A Aline perguntou, pode falar o tema por aqui ou tem que colocar lá? Pode falar o tema por aqui, que daí eu já anoto, já que você já tem interesse em apresentar, eu já anoto qual que é o seu tema aqui, Aline. Nossa equipe gostaria de apresentar dia 15, perfeito. Então, eu vou pegar o nome da equipe da Aline aqui. Ups, cadê? Aline B. Vamos lá, então, dia 15. Dia 15 do 9. Aline B. Daniel T. Acho que deve ser o Trevisan, né? E Vanessa W. Respondendo à questão da Aline, na verdade, a questão de... fiquem bem tranquilos em relação à questão do tema. A minha preocupação mais em relação ao tema era se duas equipes escolhessem o mesmo tema exatamente, né? Então, aí, tipo, por isso que é interessante a gente fazer essa conversa e esse alinhamento, né? Para que não tenha sobreposição. CRM Perdigão, perfeito, Aline. Então já está anotado, sua equipe dia 15, semana que vem, CRM Perdigão. CRM Perdigão. Ô, professor. Oi. Eu caí, tu pode só repetir as datas que a gente vai ter para apresentação? São 4 datas, Amanda, na semana que vem, né? Então é dia 15, 16, porque a gente tem... desculpa, as aulas são... não, tá certo, as aulas são terça e quarta, tá certo, então. 15, 16, eu confundi com a APG. A APG é 14 e 15. Então, 15, 16, 22 e 23. Eu vou anotar aqui. 15,16,22,23 do 9. Essas são as datas. Então, a gente tem 2 semanas aí pela frente para apresentar. Como podemos apresentar também no dia 16. Vamos lá. Então, Maria, deixa eu ver aqui o que você tinha comentado antes. A Fernanda comentou sobre o dia 15. Então, tá. Vamos pegar a equipe da Fernanda aqui. Deixa eu ver qual que é a equipe dela. Fernanda, Júlia, Wellington e Celso, então, dia 15. Fernanda, Júlia, Wellington e Celso. Então, também dia 15, tema a definir. Então, tá. Então, Fernanda já está confirmada. Nossa, tá. Aline, dia 15. Então, Aline, dia 15. Vamos lá. A Aline eu já havia anotado, beleza? Estudo CRM Perdigão, podemos dia 16. Emanuele. Vamos lá, Emanuele. Ops, coloquei sem querer um U ali.
Podemos apresentar no dia 16. Tá, Emanuele. Vamos ver quem que é a equipe da Emanuele. Emanuele, aqui. Então, no dia 16 é Emanuele Elmer, Lara de Bortoli, tá? E Letícia Gomes. Gomes, tá. Aqui, dia 16, então. Tá, então, ok. Deixa eu ver. Lara. Ah, obrigado, Emanuele. Ela tinha colocado aqui embaixo. Lara Letícia Emanuele. O tema ainda estamos definindo. Perfeito. Podemos apresentar dia 16. Maria. A Maria perguntou se pode dia 16. A princípio, ela não está em nenhuma equipe. Pode porque a gente vai ter muita da equipe, né? Porque tem muita dupla aí. Então, pode sim, Maria. Vou confirmar, então, para dia 16 você também. Vamos ver quem é a equipe da Maria. Maria aqui. Nossa, a equipe da Maria é um pouquinho maior. Vamos lá, tranquilo. Aí a gente fecha dia 16, tá? 16 aqui, depois do comentário da Maria, não tem mais como ter mais ninguém, porque daí a gente tem duas equipes grandes aqui. Alexandre Pelizaro, vírgula, Maria Mills e Rafaela Cadori e Vinícius. Então, dia 16 também. Tá, perfeito. Então, dia 16 a gente não tem mais disponibilidade. A Fernanda perguntou sobre o tempo de apresentação. O tempo de apresentação é de 30 a 40 minutos, de 30 a 40 minutos aproximado. Então, dá para fazer umas 3 apresentações por dia no máximo. 3 já fica, assim, bem apertado em relação ao tempo, né? Mas não tem problema a gente ultrapassar um pouco o tempo nessas próximas semanas aí, tá? Então, por isso que o nosso limite é 3, né? Porque a gente tem 2 aulas de 50 minutos, dá mais ou menos 1h30, né? 50 mais 50 vai dar 160. 1h20 dá 1h40. Dá bem certinho 3 apresentações, né? É estimado, né? O tempo é aproximado de 30 minutos, não significa que vocês têm que cronometrar ali o relógio. Se tiver 25 minutos ou 45, não tem problema, é mais para ter uma ideia do que precisa ter na sua apresentação para chegar nesse tempo. Beatriz para dia 23, o último dia. Pode ser, sim. Disponha, Maria e Fernanda. Deixa eu ver quem é a equipe da Beatriz. Deixa eu ver se a Beatriz já não tinha pedido algum dia. Não. Beatriz Finder. Certo, então dia 23 do 9. Beatriz Finder. Bernardo. Lincoln e Patrick. Deixa eu só ver uma questão no diário aqui. Eu quero ver até... não tá entrando. 5... Só um segundinho, pessoal.
Eu não sei o que está acontecendo, meu Siga não está entrando agora. Eu estava mexendo nele até há pouco. Não, tudo bem. Vamos lá, então, Amanda, dia 22. Opa, obrigado, Amanda já passou bem certinho ali, quem é equipe. Então, dia 22/9. Amanda, Enzo, Júlia, Juliana, aliás. Opa, desculpa, Júlia, já não é a primeira vez que eu lhe chamo de Júlia, né? Juliana. Tá certo, então, beleza. Alguém ainda não passou as datas aqui para a gente programar, pessoal? A princípio, na semana ali do dia... Oi, obrigado. Obrigado, Juliana. Mas eu sei quem você é. Eu sei quem você é por causa de APG. Eu sei que você senta sempre ao lado da Amanda ali. Eu lembro de você. E Eduarda, né, que agora tá... Eu acho que ela tá na Alemanha, é isso? Ela sempre também era da equipe de vocês, né? Sim. Meu, ela posta umas fotos muito legais. Que legal, né? Que coisa boa. Bom, então tá. Só para confirmar, então, pessoal. Opa, apareceu mais um comentário aqui. Dia 22, Matheus. Ótimo, fechou. Então, dia 22, equipe do Matheus. O Matheus foi inteligente ali. Obrigado, Matheus. Colocou ali os sobrenomes para facilitar, porque a gente tem 3 Matheus na mesma equipe, né? Vantuil, Matheus Tondo e Matheus Felipe. E, opa, e tem o João também, que está ali junto com os Matheus. O João Gava. Ó, aqui a gente já está bem legal de cronograma de apresentações, né? A gente tem 2 no dia... uma no dia 23, 2 no dia 22, 2 no dia 15 e 2 no dia 16. Então, dia 23, que é o último dia, a gente ainda está com disponibilidade. Isso é bom, porque se acontecer qualquer eventualidade, a equipe que não conseguir apresentar por algum motivo, né, uma dessas 2 equipes, dessas 5 equipes que estão na primeira semana ali de apresentações, elas podem fazer no dia 23. Bom, faltou alguém, pessoal? A gente tem disponibilidade ainda no dia 23, caso vocês queiram. Mais alguém? Não, eu acho que não. Então tá, eu vou confirmar para vocês o que eu tenho anotado aqui só para questões de organização. Então, dia 15, que é o primeiro dia de apresentação, a gente vai ter uma apresentação com a equipe da Aline, Daniel e Vanessa. No mesmo dia, dia 15, temos mais uma apresentação. Fernanda, Júlia, Wellington e Celso. No dia 16, a gente tem a apresentação do Alexandre, Maria, Rafaela e Vinícius. Temos a equipe também da Giovana e do Matheus. Eu tenho que conferir qual Matheus é, porque temos alguns Matheus na sala, né, Giovana? Deixa eu só pegar aqui que você anotou. Matheus Tamanini. Isso, eu tenho que colocar o sobrenome aqui para não me confundir. Tamanini. Perfeito. E por fim, a equipe da Emanuele, Lara e Letícia. Perfeito. Aí no dia 22, né, temos a equipe da Amanda, Enzo, Juliana e Ana. E no mesmo dia temos a apresentação da equipe dos Matheus, com exceção do Tamanini, né, Matheus Felipe, Ventutil e Tondo, e João Gava, né, fechando o dia 22. E por fim, no último dia, que é dia 23, a gente tem a equipe da Beatriz Finder, Bernardo, Lincoln e Patrick. Obrigado, Matheus. Ali, a Giovana já tinha colocado certo, só eu que eu acabei não anotando. Bom, então estamos fechados no nosso seminário. O que faz uma apresentação ser legal, né? A inovação. Então, assim,
se vocês... Sugestões, né, para apresentações um pouco interativas. Acho que o Finder se pronuncia com I. Finder? Ah, desculpe. Costume. Finder, entendi. É costume de Finder pensar em achar, né? Mas então tá corrigido, Finder. Beleza. Perfeito. O que eu estava falando? Ixi, agora eu me perdi aqui. Nós estávamos falando sobre o que faz uma apresentação ficar legal, né? Apresentações com inovação. Então, o que faz uma apresentação ser um pouco diferenciada é, por exemplo, usar Prezi. Não sei se vocês já conhecem o Prezi. Dá para você criar algumas apresentações interativas, né, para você ir trocando de janela e tal. É legal fazer um teste antes. Deixa eu ver se eu consigo achar uma aqui para mostrar para vocês. Só como exemplo, né, caso... Acho que fica bem legal esse tipo de apresentação. Vamos lá, aulas, o Desk, eu tenho algumas para IFD. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Aulas, o Desk, extras, Prezi aqui. Essa aqui eu não uso mais, essa apresentação, mas dá para mostrar só para ver como é que fica. Bom, eu vou tentar compartilhar ali, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Vamos dar um exemplo aí de uma apresentação diferente. Estão conseguindo visualizar, pessoal? Sim, professor. Obrigado. Então, por exemplo, esse é um exemplo. Tem vários tipos, né, de apresentações do Prezi que vocês podem usar. Esse aqui é um exemplo, né? Olha só. A vantagem do Prezi é que você consegue jogar para dentro, ó, por exemplo, e jogar para fora, né? E daí com isso você vai caminhando até você chegar na solução. Isso aqui é uma apresentação de máquinas elétricas. Ó, daí vai indo, tem várias formas de criar isso aqui, torna a apresentação divertida. Uma sugestão, né? Não é necessário que vocês façam isso, uma sugestão de como fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Tem professor que não gosta. A resolução fica feia? Poxa, será que é porque está muito pequeno aqui a minha tela? Melhorou agora ou tá igual, Aline? Ixi, se a resolução ficar feia é porque eu estou trocando de tela muito rápido, eu acho. Tá, eu vou mais devagar, então. Vamos lá. Ó, ele vai trocando de tela e quando eu dou um próximo, ele aproxima e afasta. Eu só não posso passar tão rápido, né? Ó. Eu acho que tem como configurar essa questão de transição de telas aqui no programa para ficar bem assim, bem fácil de entender, né? Sem ficar travando. Beleza? Então, é uma sugestão, vocês não necessariamente precisam, mas eu acho que... o que tem aqui, ó. 4 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Vamos colocar 4. Delay. Ó, tem como... não, agora ficou mais rápido. Vamos botar aqui 20 segundos. Não adianta muito aqui. Aqui na apresentação não dá, porque eu só estou com o apresentador, não estou com o software aberto. Mas beleza. Uma sugestão, então, aí, pessoal. Outras sugestões, né? Quando vocês forem explicar uma técnica ou algum exemplo, estudo de caso, fazer uma atividade dinâmica também é muito legal. Isso aí fica bem divertido e fica legal, né, para o nosso seminário. Então, sugestões aí de inovação, né?
procurem não colocar tanto texto nos slides, né? É que isso acaba tornando um pouco cansativo. Às vezes a gente até, né? Acaba cometendo esse erro, mas o ideal é evitar, né? Não grandes textos, né? Só tópicos para que a gente possa estar discutindo. Bom, então com isso a gente fecha o assunto do seminário, beleza? Já estamos alinhados aqui em questão de equipes, né? Oi, pode falar. Na verdade, eu tenho ainda uma dúvida só sobre o nosso tema. Pode falar, Amanda. Prof, a gente achou um artigo que fala um pouco mais sobre a tecnologia de informação dentro de SCM, assim, dentro de gestão de cadeia de suprimentos. E daí ele estuda alguns casos, assim, eu queria só saber se é ok, porque a gente não pegou um software único, assim, a gente pegou mais em cima desse estudo de caso, ele é bem interessante. Tá ok sim, Amanda, eu acho que é bem isso que eu estava esperando. A ideia é ou ser não necessariamente precisa ser um software, né? Software seria, tipo, se alguém realmente tem acesso a mostrar como isso funciona e fazer alguma coisa nesse sentido. Não precisa ser um software. Então, pode ser um estudo de caso sem problema. Acho que fica bem legal também, porque daí você já tem resultados, né, para poder explicar. Então, tá 10, essa é a sua proposta. Beleza, prof, obrigada. Beleza? Bom, então com isso a gente fecha essa conversa, né? Eu já fechei o Moodle aqui e a gente pode começar começar a apresentação de hoje, então. Que é uma apresentação que no início do semestre algum aluno até tinha comentado, poxa, será que a gente pode ver isso? Acho que é um assunto bem legal para discutir, que é... Oi, eu dei uma carinha ruim ali sem querer. Oi, voltei, já está resolvido. Beleza. Então, estão conseguindo visualizar, pessoal? Sim, obrigado, Matheus. Então, assim, hoje o nosso tema da nossa discussão é sobre inteligência de negócio. Então, business intelligence, né? Vamos partir para essa discussão. Bancos de dados servem para monitorar transações básicas. Isso é o suficiente para uma empresa? Aí, pessoal, já para começar a nossa discussão, a gente começa falando sobre aquela questão que havíamos comentado no início, né, que é dado, informação e conhecimento, né? Então, assim, você ter somente dados na sua empresa, você ter um grande volume de dados não é interessante, né? Só isso. O que se torna interessante? Se torna interessante quando você começa a transformar esses dados em informações, né? E mais interessante ainda é quando você começa a ter decisões, né? A tomada de decisão em cima desses dados, através de um conhecimento. Esse conhecimento pode ser o business intelligence, né? Então, grandes perguntas importantes aqui. Como lidar com a concorrência? Hoje, além da pandemia, a gente já estava migrando para uma questão de vendas online consideravelmente grande. Acredito que isso deva ter até aumentado em relação ao que a gente vivia. Então, cada vez se torna mais difícil as empresas concorrer nesse segmento, né? Porque tem grandes empresas que têm grandes investimentos, tanto na questão de segurança quanto na questão de acessibilidade, de design, né? Então, é um mercado que cada vez se torna mais competitivo. Como gerir, então, a empresa no mundo globalizado? Né? Para que a gente possa ter estar dentro dessa concorrência, dessas empresas, a gente tem que entender como isso funciona e aplicar na medida do possível, né, para conseguir se manter vivo, né, dentro da concorrência. Então, de que forma obter a vantagem competitiva? Uma das ideias é a aplicação de inteligência artificial, business intelligence, para você tentar ter esse diferencial aí, que daqui a pouco já não vai ser um diferencial. Aos poucos,
em compras online, isso já não é mais um diferencial, né? Porque isso está se tornando cada vez mais comum, né? As empresas investirem nisso. Então, que forma tomar as melhores decisões usando o banco de dados? De que forma, né? Então, é essa a ideia, pessoal. As perguntas aqui são perguntas simples, mas para a gente discutir. De que forma que a gente vai tomar as melhores decisões? Com base em análise de dados, em conhecimento, né? Quando a gente consegue adquirir um certo conhecimento, nós tomamos as melhores decisões. Então, se a empresa precisasse de informações concisas e confiáveis sobre operações concorrentes, tendências e mudanças relativas à empresa inteira, esse seria o contexto, né? Então, seria um diferencial isso? Com certeza. Se a gente souber de alguma tendência de mercado, vai haver você consegue sair na frente em relação ao seu concorrente. Vamos lá, pessoal. Alguém aí, vocês conseguem me dar um exemplo do que está na moda aí, que não estava na moda anteriormente? O que vocês têm acesso aí? Principalmente o pessoal que realiza compras online. O que o pessoal tem mais comprado aí? Me deem um exemplo, só para a gente contextualizar. Alguém? Eu tenho um exemplo que eu quero dar, mas não sei se vocês vão gostar. Talvez o exemplo de vocês de tendência seja melhor. Professor, uma coisa que eu percebi, mas não sei se é um caso geral, assim, mas é que bastante gente está empreendendo na área de alimentos, assim, mas um pouco mais gourmet, assim, sabe? Então, por exemplo, eu já vi mais de um estabelecimento de donuts sendo aberto, um outro também de doces, assim, tá vendendo bastante na quarentena que tem entrega, enfim, sabe? Perfeito, Amanda, bom exemplo. Por isso que eu gosto dos exemplos de vocês. Às vezes eu não consigo pensar em bons exemplos na hora, e daí vem esses bons exemplos que vocês dão. Tem algumas empresas de donuts, até aqui, por exemplo, que a empresa falou que, assim, ela mandava uma propaganda, né, que ela ia ficar 30 dias na cidade. Então, por quê? Porque era um donuts que era caro, então era uma coisa que acredito eu, né, que eles tenham entendido que é uma coisa que você gostaria de experimentar, mas não você ia ter isso na tua rotina, né, porque era tipo 15 reais um donuts, se não me engano, ou 12 reais. Era bem caro, na minha opinião. E o que aconteceu? Então, essa empresa, né, que vinha aqui, entendeu uma tendência que era a questão da inovação, de você realmente experimentar uma coisa nova. E com isso eles faziam um ciclo, né, que eles passavam de lugar em lugar, iam em certas quando tinha aqueles eventos de food truck, né, por exemplo, e eles conseguiam se manter com uma venda alta mesmo em um produto que tem um valor ali agregado bem alto, né? Valor porque além de caro, né, que daí seria preço, tem a questão da qualidade. Então era um produto diferenciado. O meu exemplo, Amanda, olha só, é calça de abrigo. Eu não sei se vocês perceberam, mas como eu estou ficando muito em casa, uma das coisas que eu tive dificuldade de encontrar foi uma calça de abrigo legal, que desse para usar em casa, né? E também sair de casa. Então, eu acho que isso aí. Aí, depois eu acabei conversando com meu cunhado, ele falou, poxa, daí eu consegui encontrar uma calça de abrigo legal, que tinha zíper, né? Que a maioria não tem. Aí até meu cunhado falou, eu preciso de uma dessa também. Então, assim, essa nova rotina da gente está precisando de outras coisas, né? Então, vamos imaginar, se eu conseguisse perceber isso no início da pandemia e eu conseguisse desenvolver um produto, por exemplo, uma calça de abrigo com uma melhor qualidade de material e com um zíper, etc., pode ser que eu estaria à frente da minha concorrência. Então, só um exemplo, né? Assim como o exemplo que a Amanda colocou ali, que no caso aqui acontece para essa questão de inovação. Então, essas mudanças aí, elas são importantes.
para que você consiga se manter no mercado, né? Então, como gerir a empresa de modo inteligente usando informações? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Uma das formas seria utilizando o BI. Então, o mundo dos negócios encontra-se em uma constante evolução. Hoje, em Business Intelligence, tornou-se uma ferramenta fundamental para as organizações. Pessoal, então essa ideia. Vamos ver, a Aline comentou alguma coisa? Talvez equipamentos para fazer exercícios em casa também. Boa, Aline, eu acho que também. Eu acabo que eu reduzi, infelizmente, eu tinha até consegui jogar basquete aí com o pessoal do Udesc, que era uma coisa que eu comecei a gostar, muito legal, mas infelizmente não deu, né, mais para esportes em equipe. E aconteceu isso que a Aline comentou também, equipamentos para fazer exercícios em casa. Aí a questão do marketing na hora certa, entendendo essa necessidade, é um ponto que é importante também, né, para você conseguir se destacar em relação aos outros. Bom, agora falando sobre BI, né, Business Intelligence, né, o que vocês entendem como Business Intelligence? Tem várias formas de você aplicar isso. Quem consegue me dar um exemplo legal aí de BI? De negócio inteligente, vamos pensar assim. O que é isso? E aí, pessoal, algum exemplo de BI, de Business Intelligence? Eu sei que vocês conhecem, porque muitos, né, compram online, daí vocês conseguem perceber algumas informações aí, quando você está fazendo uma compra online. O pessoal só está um pouco tímido. Ou não tem ninguém aqui, deixa eu ver se tem ainda algum aqui. Meu Deus, vamos ver. A Aline está, Amanda está, Beatriz, Bruno, Giovana, Emanuele, Enzo, Fernanda, Gabriel, João, Juliana, Lara, Letícia, Lincoln, Maria, Matheus da Silva, Matheus Boeger, Matheus Felipe, Patrick Linchen, Wellington. Nossa senhora, tem muita gente aqui, pessoal. Minha nossa. Opa, o Wellington deu um exemplo legal aqui, deixa eu ver. Vamos ler o que o Wellington colocou. Onde eu trabalhava, um cliente nosso utilizava o BI, né, para o BI, né, para ter informações de quão efetivas estavam sendo as propagandas online deles, custo, quantos clientes leram, etc. Boa, né? Investir o quanto de retorno você está tendo em relação ao investimento que você está fazendo em marketing através desses softwares, né, por exemplo, que utilizam essas avaliações, né, de quem realmente está acessando o teu material, é um excelente exemplo de BI. Vamos ver o que a Lara comentou aqui. Quando você procura sobre uma informação, começam a aparecer publicidades na mesma área do produto. Verdade. E isso, eu até fiquei surpreso, porque semana passada eu estava procurando Lara, olha só que interessante. Eu estava procurando um canivetinho que vem com uma chave de fenda. Eu queria um canivete específico, porque eu vi numa loja, e a loja, eu cheguei a entrar na loja, etc., numa loja física, e não tinha o modelo que eu queria. Só que daí eu fiquei com aquele canivetinho na cabeça, que era que eu precisava para ter uma chave Phillips junto, né? Porque eu sempre uso, faço muita manutenção em casa, às vezes vou na minha mãe, então eu sempre tenho uma chave junto. E eu procurei, olha só, eu procurei, li muitos tutoriais para entender as diferenças, né? Eu gosto de entender sobre o produto antes de comprar. Eu, às vezes, fico uns 15 dias, assim, só lendo para entender e tal. E eu li tanto sobre o produto que chegou a aparecer uma propaganda para minha esposa do produto. Então, assim, eu não sei de que forma, né, que houve essa conexão, mas chegaram a mostrar para ela. Então, imagina que legal, né, se realmente
de alguma forma isso está conectado, os e-mails ou a informação, podia aparecer para ela como uma, compra isso aqui, que isso aqui vai ser um bom presente, né? E era exatamente o que eu estava procurando. Ela me perguntou, olha só, tá aparecendo até para mim aqui. Isso eu achei uma ideia interessante. Claro que isso também tem a questão de invasão de privacidade, né? Daqui a pouco eu não queira que ela saiba o que eu estou pesquisando, né? Pode acontecer com vocês. Então, assim, no meu caso, não tive problema nenhum e achei isso bem legal. Mas é um ponto que a UBI atuou, né, de uma forma que eu não sei explicar como. Então, de vez em quando, a gente não percebe, se a gente não presta atenção, mas acontecem essas coisas, né? De aparecer algum anúncio ali, de repente, você nem se tocar, e realmente era o que você estava precisando, ou que você havia pensado e não havia dito, ou havia dito e não havia pesquisado. Então, existe uma conexão ali que faz com que cada vez mais o produto que você deseje seja entregue a você. Então, mais um exemplo, vamos lá. Obrigado, Wellington. Obrigado, Amanda e Lara. A gente tem um bom pessoal aí, vamos lá. Mais um exemplo de Business Intelligence. Os exemplos até agora foram excelentes, todos. Não? Ninguém mais? Deixa eu puxar pelos nomes aqui, que o pessoal acha que eu não sei que eles estão ali. Vamos lá, esse pessoal aqui de baixo. Patrick. Ô, Patrick. O Wellington já falou. Os Mateus, olha quantos Mateus eu tenho aqui. Um dos Mateus tem que representar a equipe dos Mateus. Tem um Mateus que não está, na verdade. Temos 4 na turma, né? Lincoln. Vamos lá. Exemplo. Fernanda. A Fernanda também dá excelentes exemplos. A Fernanda, a gente conversava bastante nas aulas de... Acho que era APG ou... Acho que era APG. Quem tem mais algum exemplo legal? Energia. Legal. Legal. Deixa eu ver, vou achar então, vou achar um link aqui de algum trabalho legal sobre energia que envolva inteligência artificial. Eu tenho um trabalhinho interessante aqui. Não, eu vou fazer o seguinte, tem um que está saindo, pessoal, que está saindo, vamos dizer assim, está no forno, eu tive um trabalhinho aceito, um artigo na revista Energies. Então, ele deve estar saindo essa semana, e é sobre sistema de apoio à decisão para tomada de decisão, né, em relação a preço de energia, compra de energia, né, e que usa ferramentas de inteligência artificial. Eu vou mandar para vocês, então. Mas a gente já falou, a Fernanda já falou de energia, e eu já me veio esse trabalho aí na cabeça para compartilhar com vocês. Olha como as coisas se conectam. Obrigado, Fernanda. Algum exemplo de energia? O Patrick está ali. Opa, legal, Patrick. Eu tenho uns bons exemplos de energia aí para mandar para vocês. Deixa eu ver o que o Patrick nos mandou aqui. O Patrick foi mais direto, né? O Patrick deu um search ali no Google, né? E trouxe os 5 principais exemplos, 5 cases para se inspirar sobre Business Intelligence. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui. Primeiro exemplo. Eu também achei esse aqui bem interessante, Patrick. Copa do Mundo de 2014. A Alemanha é campeã. Então, vamos lá. O primeiro case da nossa lista de exemplos de Business Intelligence pode parecer improvável, mas perfeitamente possível. Tanto que deu certo. A utilização de BI foi um dos fatores responsáveis pela vitória da seleção da Copa do Mundo de 2014. Da seleção alemã na Copa do Mundo de 2014.
Ele serviu como ferramenta para impulsionar a produtividade do time. Como o BI, foi possível analisar dados relevantes para o desempenho de jogadores, tais como o número de passes, velocidade em campo, finalizações, defesas e penalidades. O relatório produzido após as análises dos jogos eram entregues à comissão técnica da seleção da Alemanha. Com base nas informações obtidas, foi possível identificar quais atletas tinham melhor rendimento e assim escalar melhor o time titular para disputar o maior evento de futebol do mundo. Hoje, clubes dos mais diversos países se inspiram no trabalho feito na Alemanha e aplicam Business Intelligence para otimizar o desempenho de seus atletas. Excelente exemplo já, Patrick. Olha só, não foi só a equipe alemã, né, que aplicou isso. Tem um filme que eu assisti recentemente na Netflix que é um filme. Deixa eu achar o nome para vocês. Daqui a pouco eu acho. Vamos lá. É sobre beisebol. Que também é sobre isso. Beisebol. Agora, como se escreve beisebol? Beisebol. Achei. Beisebol. Olha só, o nome do filme é O Homem que Mudou o Jogo, certo? Eu não vou dar um spoiler, mas Billy Biani, gerente geral da Auckland, um dia tem uma epifania. A sabedoria convencional do beisebol está totalmente errada. Diante de um orçamento apertado, Benny tenta reinventar seu time superando os clubes de bola mais ricos, unindo as forças com etc, né? Então aí, ó, um bom filme, O Homem que Mudou o Jogo, né? Essa é uma história real de uma aplicação de inteligência, né, de análise de dados para escalação de um time de beisebol. O que acontecia? Só vou dar É uma história real, tá, pessoal? É uma história real, é daquelas histórias tipo meio drama dos Estados Unidos, mas é interessante. Então, também, falando de esportes, ele percebeu que existiam certos jogadores no beisebol que eles tinham arremessos, eles tinham certos tics, né, na hora de jogar, que faziam com que os grandes clubes não comprassem esses jogadores, né, porque eles não eram boas imagens, vamos dizer assim, né, naquela época. Hoje não existe mais isso, né, mas naquela época não gerava uma boa imagem para o time. Aí o que esse cara fez? Ele pegou os índices de cada jogador, né, e montou um time, né, assim, muito diferente do que todo mundo considerava o time ideal, em cima desses indicadores, né, e com isso ele conseguiu formar um time que foi muito longe. Então, olha aí, é um filme com Brad Pitt, O Homem que Mudou o Jogo, também falando de esportes e business intelligence, né? Outra aplicação de business intelligence que está sendo para esportes, que está sendo muito interessante, é a questão do vôlei, né? Os jogadores, eles, dependendo da quantidade de treino que eles fazem, por eles ficar pulando muito, e, né, eles acabam fazendo um esforço muito grande em relação aos joelhos. Então, alguns times fazem o controle de quantos pulos e quanto que um jogador está desenvolvendo num treinamento para não saturar a capacidade desse jogador, né? Por exemplo, não adianta você pegar um jogador ali e colocar ele treinar que nem um maluco, né, treinar demais, e você acabar gerando uma lesão no treinamento em um jogador, ou gerando uma fadiga, né, ele não conseguindo jogar bem no jogo. Então, tem como medir isso, né, hoje em dia. Então, outro exemplo de
aplicação. Os exemplos ali que o Patrick mandou são top. Eu vou falar mais de outro, só para a gente não se perder muito na apresentação, mas foram muito bons. Certo? Vamos lá. Então, vamos dar sequência na apresentação. Depois eu comento mais sobre os casos que o Patrick trouxe para nós, bem legais. Então, é peça-chave na tomada de decisões, é um diferencial estratégico no meio empresarial, extremamente competitivo, né, o BI. As organizações mudaram o acompanhamento e a evolução das tecnologias e, com isso, o interesse por BI só aumentou. Então, a finalidade, né, dessa técnica do Business Intelligence tem como seu grande objetivo ajudar os executivos das empresas a tomarem decisões inteligentes com base em dados compilados com a ajuda da TI. Então, a ideia é essa, né? Não necessariamente para você ter Business Intelligence, não necessariamente você precisa ter uma inteligência artificial, né? A inteligência artificial vamos dizer assim, é um programa que imita uma tomada de decisão inteligente de uma pessoa, né? Mas não necessariamente para ter Business Intelligence você precisa ter isso. Simplesmente você precisa ter essa tomada de decisão com base em alguns dados que são compilados por um software, etc., né? Então, pode ter uma pessoa por trás do Business Intelligence também. Então, envolve o processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte para a gestão de empresas, né? Então, como exemplo, fica ali, esse eu acho que fica muito claro nesse filme, né? Porque realmente o homem que mudou o jogo tem exatamente essa aplicação, né, em relação à inovação, que fez uma grande diferença na época. É um processo produtivo cuja matéria-prima é a informação e o produto final é o conhecimento. Então, conhecimento, né, através da utilização, né, dessas informações para você realmente tomar uma decisão. Então, é um conjunto de teorias, metodologias, processos, estruturas e tecnologias que transformam uma grande quantidade de dados em informação útil para a tomada de decisão. Então, isso é Business Intelligence. Esse é o conceito geral, né, que tem muito a ver com o que a gente está estudando. Em 1992, a Gartner Group definiu Business Intelligence como um conjunto de conceitos, métodos e recursos tecnológicos que habilitam a obtenção e distribuição de informações geradas a partir de dados operacionais e históricos, visando proporcionar subsídios para a tomada de decisões. Então, percebam, pessoal, aí não é nem um pouco específico com inteligência artificial, nem um pouco específico com questões de certos algoritmos, né? A ideia é você ter um método que você utilize essa informação, né, através dos dados que você coletou para tomadas de decisões específicas. É propriedade da Gartner Group, empresa americana de consultoria na área de tecnologia de informação fundada em 1979. Então, o conceito. Então, algumas funções, né? Permite descobrir novos padrões relacionados a insights úteis para orientar a tomada de decisão, confere às empresas a capacidade para acumular informações, adquirir conhecimento sobre clientes, concorrentes e operações internas. Então, uma das aplicações que a gente mais vê, né, essa é a questão de como você, eu digo, mais utiliza, né, em relação a Business Intelligence hoje em dia, é essa questão de como você pode entender melhor os seus clientes e você fornecer a solução que realmente o teu cliente está esperando, né? Para que você consiga atender melhor a eles, né? Então, outras funções. Ajuda a encontrar as melhores escolhas empresariais através de ferramentas que consolidam, analisam e acessam vasta quantidade de dados. Mudam o comportamento de decisões para acumular maior lucratividade e outras metas corporativas. Então,
o Business Intelligence pode ser aplicado também, né, para questões internas da empresa, não só para clientes, como questões de controle de qualidade, né? Você pode aplicar certas técnicas dentro da empresa com base nos dados que você tem e com isso você consegue tomar a decisão. Então, olha só, essa imagem mostra, né, que a gente tem várias formas de entrada aqui: vendas, custo, escala dos funcionários, chamada de clientes, redes sociais, dados de produção. Redes sociais aqui seria, por exemplo, marketing também, né, planilha. Isso tudo vai ser, esses dados, na verdade, é isso, esses dados vão se tornar informações, né, faturamento, produtividade, indicadores de relacionamento comercial, reputação nas redes sociais, para que você tome a ação. Então, essa é a ideia, né, do Business Intelligence. Então, assim como a gente tem pilares, né, no sistema de informação, a gente tem também no Business Intelligence, né? Então, que são a empresa, a administração e a tecnologia da informação, né? Tem que estar em sintonia para que você tenha o sistema funcionando, né? E realmente com resultados efetivos. Então, alguns sistemas que fornecem dados para o BI, ERP, que a gente já falou, né? CRM e SM, olha só que legal. Olha só que legal para quem ainda não decidiu sobre o que quer falar no nosso seminário, né? Então, a gente tem aí alguns sistemas que podem estar interligados com Business Intelligence e trazer uns trabalhos bem interessantes nesse sentido, né? Então, ó, pessoal, fica a dica aí. Deixa eu ver se alguém fez mais algum comentário. Por enquanto, não. Para o nosso seminário. Então, para quem ainda não decidiu, nem não começou o trabalho. Então, algumas ferramentas, né, que compõem o Business Intelligence. Armazenamento de dados, Data Warehouse ou Data Marts, análise multifuncional de dados, Online Analytics Processing, processamento analítico online. Então, existem, isso também está crescendo, né? Como a gente está cada vez mais utilizando serviços, né, e processamento de dados de forma remota, esses sistemas, né, esses fornecedores, eles estão cada vez mais investindo nesse processamento online, né, para que você possa também desvincular a necessidade de uma máquina para você estar utilizando. Mineração de dados, data mining, que também é um assunto bem interessante, né, também pode ser utilizado com Business Intelligence. Então, o que você tem aí? Né? Você tem fontes, né, que é o CRM, o RP, o Supply e o SCM, né, por exemplo. Essas fontes, elas vão, fontes de dados, né, vão estar armazenadas, por exemplo, num Data Warehouse, né, que seria um local para o processamento dos dados, né, e você vai ter como resultado os usuários utilizando relatórios e análises, assim por diante, né. Então, olha só o que é o Data Warehouse, né, definição. Repositório de dados corporativos, tratado, transformado de acordo com a necessidade de análise da empresa, integrados entre as diversas áreas de negócio, distribuídos de forma a manter um histórico das informações dentro de um período de tempo. Então, essa é a ideia desse servidor, por assim dizer, né, online. Oferece uma gama de ferramentas padronizadas, por exemplo, ferramentas de consulta, ferramentas analíticas, recursos para relatórios gráficos. Então, várias formas, né? Então, a gente tem algumas aplicações ali, né? Então, fontes internas de dados, dados operacionais, dados históricos, mais uma vez, né? Extrai o dado, você usa a Data Warehouse, diretórios de informações, e com isso você tem os resultados. É só uma outra forma de visualização, mas o que essa imagem quer dizer? Ela quer dizer que os dados, né, as fontes dos dados podem ser tanto os dados internos quanto dados externos para você fazer essa análise, né?
e aplicar o BI. Então, o que tem, né? Algumas ferramentas. Então, existe, por exemplo, o DataMart, que são repositórios de dados menores, descentralizados, focando em um único departamento, tendo uma fonte de dados o próprio Data Warehouse corporativo. Então, a gente tem aqui DataMart, é um subconjunto de Data Warehouse, exemplo, DataMarts, para o setor de vendas e marketing. Pode ser montado com mais rapidez e custo baixo do que Data Warehouse, né? Então, são pequenos servidores que podem ser utilizados também para a utilização do Business Intelligence, né, e processamento dos dados. Então, a gente tem algumas ferramentas, né? Então, controlar transações, descobrir padrões e tomar decisões em respostas em relação, né, aos dados e padrões. Então, essa é a ideia, né, do BI. Seria o processamento da informação para realmente tomar a decisão de forma mais assertiva. Então, pessoal, amanhã eu vou dar uma sequência nessa apresentação. Vamos voltar aqui para dar uma descansada um pouco em vocês na apresentação, né? Senão a apresentação fica muito cansativa. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Amanhã, a gente tem basicamente 2 assuntos para conversar um pouco. Esse assunto ele é um pouco maior, né? Sobre BI. E o próximo assunto é sobre segurança na informação. Sobre segurança da informação, em aula eu gostava de hackear a senha de alguém para mostrar que as pessoas ficam vulneráveis, né? Mas eu não vou conseguir fazer isso online. Eu precisaria estar utilizando o computador. Para mostrar realmente que isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Pessoal, olha só, o que aconteceu comigo só para a gente dar uma descansada, né, da apresentação. Aconteceu comigo, eu acho que eu até já falei para vocês, pessoal, faz uma semana, eu acho, talvez 2. A gente está falando muito sobre coronavírus, etc., né? Aí ligou para mim um número 011, né, falando que era uma pesquisa sobre Covid, do Datafolha. O cara se identificou, aqui é tal, meu nome é tal, eu sou do Datafolha, eu quero fazer uma pesquisa, a gente está fazendo uma pesquisa de avaliação sobre o Covid, né? Aí ele fazia aquelas perguntas que são aquelas perguntas que realmente eles fazem quando você vai fazer uma análise clínica, né? Então, você se sentiu mal? Você teve alguém com um caso próximo? Eu pensei, poxa, eu vou ajudar, né? Vou responder essas perguntas, né? No telefone. Aí, o que aconteceu? A gente está falando agora um pouco sobre segurança de informação, né? Mudamos um pouco o tema, que é o tema que eu vou falar um pouco mais amanhã. O que aconteceu? O rapaz realizou a pesquisa, perfeito, e no fim da pesquisa ele falou assim, perfeito, agora para confirmar que realmente a sua resposta, né, foi feita por você, né, você que respondeu, né, eu não preciso de informações pessoais, mas eu preciso ter uma confirmação que você realmente respondeu. Ele falou assim, eu vou mandar um código, eu preciso que você só me confirme esse código, só para eu saber se realmente você fez, se você respondeu a pergunta. Agora eu pergunto para vocês mandariam o código ou não? O cara se identificou, perfeito, é uma pesquisa Datafolha, fez toda aquela pergunta normal, eu respondi, ele esperou responder, no final ele pediu para confirmar que eu realmente era eu, né, para dados, para uma avaliação. E aí, vocês responderiam? Me contem, só respondam ali no chat, vocês responderiam qual que é o código? O que vocês acham? Os nossos dois últimos assuntos, hein? Business Intelligence e segurança. Fernanda, não.
E o restante? Ele mandou por mensagem. Eu recebi uma mensagem. Deixa eu ver se eu ainda tenho a mensagem aqui, como disse. Uma mensagem de texto, só pedindo para confirmar que eu havia recebido. Deixa eu ver. Eu não uso muito mensagem de texto, por isso que... Aqui. E aí, pessoal? Vocês responderiam ou não? Ixi, agora para eu achar aqui só tem propaganda, mensagem de texto. Vamos lá. Aqui, achei. Tá, vamos lá. Eu não responderia nem a pesquisa. Ô, Giovana, eu também de vez em quando sou assim, sabe? O cara já vem começando com... não sei o que, pá. Não quero conversar. Mas vamos, naquele dia, eu tava de bom humor, assim, eu, né, tinha tomado um café, tava sem fazer nada, tava descansado, pensei, não, vamos responder aí, é importante aí ver essa questão do Covid aí, como é que tá. Eu quero saber também, né, então, respondi. Só para explicar por que eu respondi o questionário. Mas eu vou dar um joinha aqui porque, né? Lara, acho que sim, professor. Nesse ponto, sim. Deve ser um código de verificação, Aline. Deve ser um código de verificar para mudar a senha de algo. Pessoal, e aí? Ups, já respondi aqui. O que vocês acham? Os rapazes aí responderiam ou não? As moças aqui estão respondendo. E aí, vocês responderiam ou não? E aí? Patrick, Matheus, todos eles, né? Todos Matheus. Responderiam ou não? Maria, vamos lá. Deixa eu ver, a Maria já respondeu ou não? Não, a Maria não tinha falado ainda. Acho que sim, depois que você falou, não sei. Acho que faria igual a Giovana, prof. Boa, Matheus, tá certo. Bom, pessoal, a pesquisa talvez, o código não. Lincoln, então, para fechar essa ideia de segurança, dificilmente atendo o telefone. Poxa, o Matheus é difícil, hein? Deixa eu dar um joinha aqui para ele. Eu também, Matheus, ultimamente eu também estou assim. Porque alguém ligando para mim é problema, né? Não deve ser coisa boa. Né? Porque todo mundo que me conhece já me manda mensagem, né? WhatsApp, alguma coisa assim. Ou eu tenho gravado o número, né? Me ligar assim do nada, é estranho. Deixa eu ver. É sempre aquele 011. É verdade. Aquele 011 lá, né? Vamos lá. Aí da TIM ou do Banco SLA, muito chato. Eu vou mandar um negócio para vocês que foi uma lei que foi aprovada sobre isso. Que eu cadastrei meu celular e isso reduz. Deixa eu ver. Ó, é uma lei oficial, tá? Deixa eu mandar aqui para vocês. Aqui eu só achei uma notícia do bloqueio de ligações de telemarketing. Nossa, mas esse globo aqui, meu Deus do céu, né? Veio um monte de pop-up aqui. Só um pouquinho. Olhar digital. Essa aqui é uma boa referência. Procon SP. Alerta para não atender ligações de seu próprio número.
Não, deixa eu só achar aqui, pessoal. Ah, não achei a lei aqui. Outra hora eu acho a lei. Tá, bom. Eu fiz o cadastro do meu para não receber isso aí. Opa! Não perturbe. Esse aí, não perturbe. Não perturbe, ó. Telemarketing, comunicações e banco consignados, não perturbe. Eu fiz esse cadastro aí e funcionou. E eu li, tipo, é uma coisa, vamos dizer assim, não é um tiro no escuro, né? Existe uma lei para isso e esse é um site não governamental, né? Então esse não perturbe. Vamos ver se tem informações aqui, ó, sobre. O telemarketing é um termo utilizado para caracterizar promoção de vendas de serviços por meio de contato telefônico, tal. Ah, tá. Esse aqui é especificamente para telemarketing, né? Bloqueio ocorrerá 30 dias a partir da data da solicitação. Então, conforme ali o Patrick nos mandou, eu estava com esse aí, não me ligue aí também. Você pode bloquear, né? Que as empresas fiquem te ligando para oferecer. Resolve? Olha, eu digo que 90% resolve, tá? Quando você faz isso. Eu cadastrei meu número e assim, raramente eles me ligaram depois disso. Uma vez ou outra, assim, muito difícil eles ligarem para oferecer alguma coisa depois que eu fiz esse cadastro, que é lei, né? Agora é lei. Se você falar que você não quer atender telemarketing, eles não podem te ligar. Mas agora, voltando na questão que a gente estava falando sobre segurança da informação e sobre o meu problema, que foi real, tá? Realmente atendi esse telefonema, né? Aí, o que aconteceu no final da ligação? O rapaz, ele tenta te apressar, né? Você vai lá, tal, responde tudo certinho, tal. Não, beleza, qual que é o código? Eu preciso confirmação do código, por favor. Qual seria o seu código de confirmação para a gente fechar a pesquisa? É nesse sentido, assim, sabe, pessoal? E eu, olhei, né? Aí veio assim, código de WhatsApp. Daí tem um número aqui. Ou toque nesse link para verificar seu número. Aí, embaixo vem assim, não compartilhe esse código. Aí, na verdade, tipo, é tão rápido que você tá ligando tá no telefone e você olha, tipo, na mensagem, a primeira coisa que vem é o número. Se você não abrir a mensagem, você nem vai ver a questão ali, não compartilha esse código, esse tipo de coisa. Né? Tu só vai passar o número ali para a pessoa. E o que eu descobri? Que assim, né? Por sorte, eu fiz que nem o Lincoln, eu atendi, respondi, fui educado ali, eu estava com paciência naquele dia, só que eu não passei o código. No final, eu falei assim, ó, me desculpa, mas eu não posso passar o código por questões de segurança. Não vou confirmar. O cara nem falou assim, não argumentou. A ligação caiu na hora, ele desligou na hora. O que ia acontecer se eu passasse o código? Como aconteceu com o reitor da minha universidade, onde eu trabalho, na outra universidade. O que aconteceu? Com esse código, ele consegue restaurar, né, o teu WhatsApp e ele consegue abrir as mensagens de WhatsApp. E isso tem acontecido muito. Tem certas pessoas que, nesse impulso de responder, respondem, né, porque são pessoas realmente legais, né, às vezes até pessoas que não têm uma instrução, ou às vezes até uma pessoa com instrução que se pega, eu digo instrução em relação a conhecer como funciona a informática e tal, né, não um grau de estudo, né? Eu digo instrução mesmo de saber como mexer no celular e como funciona a questão de segurança. Aí o que acontece? É tão rápido que às vezes você nem percebe. Aí você dá esse código. A partir do momento que você dá esse código, eles vão ter acesso às suas conversas de WhatsApp. Aí depois, assim, ó, muito depois de ter desligado, quando eu desliguei, assim, eu caí na real, assim, eu lembrei, isso passou no jornal, cara. Os caras pegam e eles clonam o teu WhatsApp, que dá para fazer isso, se você passar esse código, que é um código de restauração, e eles mandam mensagem para os teus familiares pedindo falando que você está numa situação ruim ali, sei lá, tô viajando aqui, tipo, ele procura para onde é que o cara viaja, tal, viaja para Joinville, por exemplo. Tô viajando para Joinville e perdi, procura mãe ali, palavra mãe e viajando, beleza. Tô viajando para Joinville, mãe,
meu pneu furou, estou sem dinheiro. Consegue transferir uma conta um dinheiro para o borracheiro? Eu preciso de R$ 400, entendeu? Eu preciso de R$ 300. E o que acontece, né? A tua mãe, vendo uma mensagem do teu celular pedindo um socorro, ela vai te ajudar, né? Ela nem vai perguntar na hora, não, beleza, eu dou um jeito aqui, pá. Se ela fizer transação eletrônica na hora, né? Então, assim, isso é isso que tem acontecido, que é uma coisa muito perigosa, né, em relação à segurança. Vamos ver o que Emanuele falou. Ultimamente tem acontecido bastante isso. Essa semana eu tive 2 conhecidos que teve um número clonado. Então, foi isso que aconteceu, entende? O interessante, pessoal, é que, assim, por mais que você conheça você sabe o que é o risco, você sabe como funciona, por um descuido. Você pode estar ali, não, estou de boa, tal, né? A pessoa realmente, às vezes a gente é meio grosso demais com o pessoal do telemarketing. Eu acho que esses caras têm nervos de aço, né? Porque às vezes eu dou umas patadas que é meio feio, assim. E o que acontece? Num dia que você não tá de boa, assim, com a vida, né? Viu um passarinho, tá um sol lindo, responde. Daí, ó, né? Infelizmente, você não percebe por ser rápido e acaba tendo esse problema. OLX acontece bastante. Falando de segurança, acontece bastante, né? Eles colocam lá um anúncio de uma coisa que é impossível, né? Vamos lá, iPhone 11, né? O mais top, eu acho que tem, né? Não o mais caro, mas o que todo mundo deseja aí, um iPhone 11, aí custa mais ou menos uns R$ 4.000. Aí aparece um cara com um iPhone por R$ 2.000, R$ 2.500, usado, seminovo. Né? Aí tu pensa, pá, é seminovo, né? Não, tudo bem, então tudo bem não tá R$ 4.000, mas R$ 2.000, calma aí, né? Aí o que acontece? Marca num ponto e eles assaltam e levam o dinheiro. Né? Isso acontece muito na OLX. Então tem que sempre tomar muito cuidado com isso. Não levar o dinheiro na hora, né? Não tem nada. E conversar bem, né, pessoal? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso é o que está acontecendo hoje em relação à segurança de informação. Antigamente, a gente tinha muito dado, muito cartão clonado, muito site fake. Eu já levei algumas assim, já levei uma lascada num ingresso que eu comprei para um show, acho que eu já contei para vocês umas 5 vezes, né? Hoje em dia não está tão comum essas compras online ter esses tipos de problemas. Por quê? Porque o pessoal está comprando tanto online que as empresas estão investindo muito em segurança nesse sentido. Então, as grandes empresas não querem que você tenha uma experiência ruim, porque daí você vai contar para outra pessoa e isso vai acabar crescendo e eles não vão mais comprar. Então, hoje os estelionatários, eles estão fazendo coisas mais simples, né? Assim como essa que eu falei que aconteceu comigo há uns 15 dias atrás. E por sorte, assim, eu parei e dei uma respirada, assim, 2 segundos, assim, pensei, opa, calma, alguma coisa errada tem aí, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, beleza. Vamos dar sequência, então, na nossa conversa sobre hoje. Eu puxei um pouco esse assunto, porque é um assunto que... olha só a mensagem que eu acabei de receber aqui, pessoal. Um momento difícil pede soluções fáceis. Como assim? Eu acabei de receber aqui, pessoal. Como assim soluções fáceis, né? Olha o golpe, né, que deve estar aí por trás dessa mensagem, né? A gente recebe isso todo dia. E, bom, mensagem eu não olho muito, mas dependendo da forma que a gente for abordado, a gente pode até correr esse risco. Um outro, isso já passou, mas eu não sei se vocês já ouviram falar que teve uma época que as empresas online, né,
elas, na verdade, vamos contextualizar melhor. Você ia num lugar, assim, você ia comprar, por exemplo, de um lugar que não é fixo, né? Você ia comprar, tipo, vou comprar uma água de coco na praia, né? O vendedor tem a maquininha do cartão. Aí o que acontece? Eles batiam foto do cartão e daquele códigozinho atrás, e daí com aquele código ele consegue fazer uma compra online de confirmação. Então, uma ideia, né? Se vocês querem usar muito o cartão, né, de crédito e não se esquentar com alguém, bater uma foto do seu cartão e fazer uma compra de 2, 3 mil reais, o que você pode fazer? Você pode botar pintar com esmalte ali, sei lá, ou pode botar uma fita, porque se o cara for tentar tirar a fita, você vai perceber, né? Você entregou o cartão de crédito e o cara vai com uma fita ali. Por isso que a maioria dos vendedores, se o vendedor é sério, ele não pega o cartão, ele te entrega a maquininha. Quando o cara pega o cartão, eu sempre fico meio assim, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados, né? Outro ponto importante. Bom, então a gente pode continuar com a nossa conversa da Business Intelligence, né? Voltando, então a gente deu um pulo lá para outro assunto, né? Só para a gente conversar um pouco também, não ficar tão cansativo para vocês. Agora a gente volta a falar sobre a nossa matéria mesmo, né? Então vamos lá. Aqui. Então estávamos aqui, né? Sobre processamento analítico online. Então, permite análise multidimensional de dados, né? Multidimensional, ou seja, dados em diversos... A Emanuele... Eu já tinha lido o comentário sobre a Emanuele da OLX. Então, dados em diversos níveis, né? Um dado de produção, um dado de venda, um dado de desenvolvimento de produto. Então, produto, preço, custo, região, estudo entra como dimensão, né? Então, o processamento analítico tornou-se a sucessora de sistemas de informações executivos, que usam dados armazenados num data warehouse ou não, usuários geralmente analisados, gerentes executivos, e dá suporte ao processo decisório, como também as estratégias dos negócios. Pessoal, então, assim, para ficar legal também a nossa apresentação de amanhã, eu vou pedir para vocês me ajudarem, então, né, na aula. Anotem aí uma tarefa, eu vou colocar aqui porque a gente já está quase chegando no fim, a gente tem mais 10 minutos só, então eu quero passar uma tarefa para vocês, para que a gente possa fazer amanhã, então. Tarefa. Anotem aí, pessoal, olha ali, eu coloquei ali. Tarefa para amanhã. Então, pessoal, vamos lá. Amanhã, a tarefa de amanhã, para que a gente continue a nossa conversa e fique uma aula legal, eu peço para que vocês dêem uma pesquisada, né, e tragam exemplos relacionados a problemas de segurança da informação. Então, o que está acontecendo hoje que você pode se resguardar, né? Eu já falei de algumas coisas que a gente pode fazer para se resguardar, mas tentem procurar o que estão fazendo em relação aos golpes, né? Então, por exemplo, você quer se resguardar em relação ao cartão, coloca uma fita adesiva atrás do cartão, resolvido, né? Decora só aquele númerozinho, ali são 3 números, né? Resolvido, um problema que você pode estar evitando de alguém utilizar teu cartão para uma compra online. Aconteceu isso com meu pai.
Só que meu pai, né, ele não compra online, então eu não sei como fizeram, porque o cartão dele, eu acho que nem é desbloqueado para comprar online, e eu acho que de alguma forma fizeram isso, né, viram o cartão dele, ele já não consegue mais enxergar quase nem os números ali para digitar, então para ele o maior desafio ali é digitar, né, os numerozinhos para a senha, e daí ele acaba não prestando atenção. Aconteceu isso faz pouco. Então, amanhã eu gostaria que vocês tentassem trazer alguns problemas para vocês falarem aí, alguns problemas tentativas de golpes. Então, a gente tem esse do cartão de crédito, a gente tem esse da OLX, a gente tem esse do que mais que a gente falou hoje já? Desse de confirmação do número, do código, né? De alguma forma, certo? Então tragam mais, eu gostaria de ouvir vocês falando, ou pelo menos ler o que vocês escreveram ali, sobre alguma coisa que aconteceu, que vocês tenham passado, ou se não tiverem passado por nada, né? Alguma questão, só um pouquinho. Quietinha. Alguma questão que vocês possam pesquisar em relação a alguma matéria de jornal que fale em relação à segurança da informação. Então, amanhã, a nossa aula vai ser mais direcionada para a segurança da informação. Tentem trazer exemplos, né, do que os estelionatários estão fazendo hoje em dia para tentar roubar suas informações, furtar, né, e tentar aplicar esses golpes. Então, tá dada a tarefa para amanhã. Vamos continuar, falta pouquinho para a gente encerrar aqui. Então, esse processamento analítico, o que seria? A Aline comentou ali, acho muito estranho ainda não terem inventado outra forma mais segura que esse código. Eu também acho, Aline. Aos poucos, né, eles vão melhorando essa questão de segurança, mas imagina, né? Na mensagem ali que eu li para vocês viram, né? Dizia ali, não compartilhe esse código, né? Mas na velocidade a pessoa pode não perceber esse risco, né? Então tá, mãe, eu quero saber de uns casos aí bem interessantes que vocês tenham descoberto aí sobre isso. O código atrás do cartão. Esse aí já falei, Aline. Tenta trazer um outro aí. Vamos lá, então. O que o processamento analítico online pode fazer? Né? Pode fazer comparações, visões personalizadas, análises estatísticas, previsões e simulações. Né? Então, tudo isso dá para fazer através do processamento online, né? Que pode ajudar muito a você ter esse business intelligence. Ainda está compartilhando a tela? Tá, então, beleza. Então, ferramentas para o BI, né? Através de banco de dados para melhorar o desempenho e, em consequência, a tomada de decisão da sua empresa, né? Então, a mineração de dados é o data mining, que também está em ascensão, né? Orientada à descoberta, fornece percepção de dados corporativos que não podem ser obtidas com esse processamento, né? O data mining analisam grandes quantidades de dados em busca de padrões relacionados e relacionamentos ocultos em grandes bancos de dados. Então, você está querendo descobrir um padrão para uma compra, um padrão de alguma questão para que te ajude a fazer essa análise, né? Inferem regras a partir dos dados para prever comportamentos futuros. Padrões e regras podem ser úteis para guiar no processo decisório e prever efeitos da decisão. Então, essa questão de previsão é uma questão muito importante também. Amanhã a gente pode falar um pouquinho mais disso também. Vamos fechar só essa questão do data mining. Então, utilizam algoritmos de aprendizagem e classificação
baseados em estatísticas e redes neurais. Então, amanhã eu mostro um exemplo para vocês, conceito da inteligência artificial, né, redes neurais. Eu vou falar um pouco sobre isso, então. Pode ser aplicada em todas as áreas funcionais da empresa. Exemplo, análise de dados sobre consumidores, identificar o comportamento deles e montar campanhas de marketing, análise preditiva, probabilidade de um cliente comprar um produto ou responder uma oferta, ou análise preditiva para avaliação do desenvolvimento de uma falha. Vamos falar sobre isso, então, pessoal. Então é isso, pessoal. Aqui a gente tem algumas questões de arquitetura, eu falo um pouquinho mais sobre isso amanhã. Certo? Então, a gente já chegou aqui ao nosso fim da aula. Agradeço, então, vou encerrar aqui a gravação.